O recente desdobramento no Superior Tribunal de Justiça, STJ, envolvendo o ministro Marco Buzzi, alvo de denúncias graves de assédio sexual, importunação sexual e injúria, expõe, de forma cristalina, as profundas distorções e a impunidade histórica que historicamente marcaram a cúpula do judiciário brasileiro. Para a visão de direita, que preza pela moralidade pública, pela responsabilidade individual e pelo rigor implacável no cumprimento da lei, o caso não é apenas um escândalo isolado de conduta pessoal, mas o reflexo de um sistema corporativista que protege a si mesmo até o limite do tolerável. Principais pontos da notícia. Mudança de posicionamento da PGR. A Procuradoria-Geral da PGR alterou sua manifestação inicial. Se antes o órgão defendia a benesse da aposentadoria compulsória, um verdadeiro prêmio travestido de punição, que garante o recebimento de salários integrais ou proporcionais pagos pelo contribuinte. Agora, após a recente mudança regulamentar do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que extinguiu essa mamata como pena máxima, a PGR passou a exigir a demissão e a perda definitiva do cargo de Marco Buzzi. A gravidade das acusações. O magistrado enfrenta denúncias robustas documentadas em um relatório de mais de 50 páginas. Entre os casos apontados estão condutas impróprias praticadas contra uma jovem de 18 anos durante férias em Balneário Camboriú, SC, e episódios recorrentes de assédio, toques não consentidos, comentários degradantes e exibição de conteúdos inadequados a uma ex-funcionária de seu gabinete dentro das próprias dependências do STJ, entre 2023 e 2025. Privilégios e afastamento dourado. Buzzi estava afastado desde fevereiro, proibido de frequentar o tribunal, mas continuava a receber seus poupudos salários custeados pelo pagador de impostos brasileiro enquanto o processo se arrastava, uma injustiça gritante combatida por quem defende a austeridade com o dinheiro público. A defesa frágil. A defesa do ministro negou as acusações, tentou desqualificar os depoimentos das vítimas classificando-os como fofoca de gabinete e chegou a apresentar um laudo médico de disfunção erétil como argumento de defesa, numa tentativa desesperada de escapar da responsabilidade. Visão crítica e alinhada aos valores da direita. Sob o prisma de uma direita conservadora e fiscalizadora, este episódio é um verdadeiro sintoma do divórcio entre a tecnocracia togada e a moralidade que a sociedade civil demanda. Abaixo, destacam-se as principais críticas sob essa perspectiva. O fim da aposentadoria compulsória como escudo corporativo. Durante décadas, a punição máxima para magistrados corruptos ou acusados de crimes graves era a aposentadoria compulsória, ou seja, o indivíduo era afastado das funções, mas continuava a receber casa, comida e cartola bancária bancadas pelo suor do trabalhador brasileiro. Para a direita, essa era uma jabuticaba corporativista indefensável que envergonhava o país. O fato de a PGR ter mudado seu entendimento apenas porque o CNJ finalmente abriu espaço para a demissão real escancara o quanto o sistema jurídico brasileiro operava em bolhas de autoproteção. A desonestidade com o contribuinte, salários para investigados. É revoltante para o cidadão comum de direita, que acorda cedo para trabalhar e pagar impostos pesados, constatar que um servidor público de altíssimo escalão, acusado de crimes graves como importunação sexual, permaneceu meses afastado com o seu salário integral garantido. A suspensão sem remuneração, ou a perda imediata do cargo, deveria ser o padrão lógico e automático em qualquer acusação de quebra de decoro severa. Em vez de exigir longas batalhas jurídicas para cortar os vencimentos de quem é investigado por má conduta. À esquerda, o identitarismo seletivo e o duplo padrão. Enquanto o campo progressista e a esquerda política costumam instrumentalizar o discurso de defesa das mulheres apenas quando lhes é politicamente conveniente, geralmente para atacar adversários ideológicos por meio de narrativas pré-fabricadas. A realidade estrutural do establishment que eles frequentemente defendem protege os detentores de poder institucional. O caso Buzzi demonstra que o assédio e o abuso de autoridade não escorrem lado político, mas florescem onde a concentração desmedida de poder sem o devido controle democrático. A esquerda, que historicamente protegeu a blindagem de tribunais superiores quando seus próprios aliados eram beneficiados por decisões judiciais, agora se vê diante de uma podridão interna no coração do judiciário que expõe a falência do moralismo institucional que tanto pregaram. Resgate da decência e do princípio da autoridade. A direita defende que a lei seja igual para todos, sem foro privilegiado moral ou imunidades corporativas que tornem juízes e ministros intocáveis. Se as provas colhidas pela PGR forem confirmadas pelo colegiado do STJ, a demissão de Marco Buzzi não será um favor à sociedade, mas a aplicação mínima da justiça. O país não pode mais tolerar que autoridades encarregadas de aplicar a lei sejam as primeiras a violar os princípios mais básicos de honra, dignidade e respeito ao próximo.